Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade. O Senhor sabe da minha incapacidade. O Senhor sabe que eu preciso inteiramente do teu Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós nada somos. E nesse momento, meu Deus, que o Senhor usa de misericórdia para conosco e ministra nos nossos corações esta palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Amém e amém. Obrigado, filho. Meus irmãos, quero ministrar uma palavra nessa noite sobre o título de Vida Prática com Cristo, ou Vida Prática do Cristão. Nossa vida tem que ser um livro aberto. O apóstolo Paulo aqui, ele dá-nos esta ideia de que a vida dele é um livro aberto. Quer dizer, ele não esconde nada. A palavra de Deus, ela irá expor as nossas feridas internas e externas. Todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra do Senhor, é difícil nós não sermos tocados nas nossas feridas, seja ela interna ou externa. Porque na realidade, quando nós nos deparamos com a mensagem de Deus, com a palavra de Cristo, nós realmente nos vemos o quanto pecadores nós somos, quanto nós precisamos de Deus. Eu conversando com uma pessoa ontem, e ela dizia assim para mim: pastor, como que essa palavra falou profundamente comigo, parece que ele sabia da minha vida, ontem no jantar de casais. E eu dizia para ela: minha irmã, a gente às vezes, por falta de conhecer a Bíblia, por falta de conhecer o real sentido da vida, como nós devemos viver, aqui é o nosso manual de instrução. Por falta de nós conhecermos as regras que a Bíblia nos ensina, nós vamos vivendo o dia a dia, nós vamos vendo aquilo que as pessoas estão fazendo, e na maior parte delas, elas fazem errado. As pessoas que não servem a Deus, que não leem a Bíblia, a tendência dela é fazer as coisas erradas, da forma errada, viver como família de forma errada. Então a tendência daqueles que não leem a Bíblia, que não meditam na palavra, que não buscam conhecimento de Deus, a tendência dessas pessoas é viver sempre as coisas erradas. E aí, se ela não buscar um refúgio em Deus, a família é destruída, tudo é destruído, porque ela criou um vício dentro da família, ela criou um hábito de vivência que para ela está tudo certo, mas quando ela depara com a mensagem que confronta, como nós estamos dizendo, a palavra de Deus, ela sempre expõe as nossas feridas, interior e exterior. Quando nós nos deparamos com essa realidade, às vezes, nós levamos um choque, mas para aí, é isso mesmo? Será que tudo isso que o pastor está falando é verdade? Mas por que eu não vivi isso? Por que eu nunca experimentei esta verdade? Por que a minha família não era assim? É por isso que nós devemos sempre meditar na palavra.
e sempre aceitar esta correção, sempre aceitar essa ideia de que a palavra ela vai cutucar ou expor a sua ferida interna ou externa. Mas o interessante é que ela também não é só aquela palavra que expõe, mas ela também é um bálsamo. A palavra de Deus também é um remédio que cura as nossas feridas. Você pode observar que todas as vezes que Deus fala conosco, que Ele expõe os nossos erros, que Ele expõe os nossos pecados, a mesma palavra, ela vem como um óleo que purifica, como um óleo que cura. Isto é bacana, isto é importante nós entendermos. E pensando assim, eu não consigo ler as Sagradas Escrituras sem que eu me renda ao poder desta palavra. É impossível quando nós pegamos as Escrituras para ler, realmente ler com dedicação, com profundidade, para conhecer. Quando você começa a ler, já até dei uma dica aqui para a igreja, quando você pega para ler a palavra em voz alta, se possível, dentro do seu quarto, dentro do seu carro, começa a ler em voz alta para você mesmo escutar a palavra. É como se você mesmo estivesse pregando para você mesmo. E aquela palavra vai mexendo dentro de você. Quando você pensa que não, você está chorando diante de Deus, porque ela confronta, ela expõe os nossos pecados. Mas a mesma palavra que expõe os nossos pecados, ela diz: filho, eu cumpri tudo por você lá na cruz do Calvário. As mesmas palavras que falam que nós somos pecadores, que nós precisamos, que nós somos, a Bíblia vai falar que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Esta mesma palavra vai dizer que Deus, olhando do céu abaixo, Ele não viu nenhum justo sequer, e por Ele não ver nenhum justo sequer, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para cumprir por nós toda a lei. E por isso, meus irmãos, esta palavra, ela tem sua importância. Por isso que quando nós formos ler esta palavra, se ela expor as suas feridas no início, não se preocupe não, porque essa mesma palavra vai trazer o remédio. Essa mesma palavra, ela vai curar estas feridas, amém? Olhando para mim mesmo, não consigo achar razão para a minha justiça, e quando estou lendo a palavra de Deus, isto fica ainda mais claro. Não sei se você pense como eu, mas eu não consigo. Hoje mesmo estava orando: Senhor, o quanto incapaz eu sou, o quão pecador eu sou, irmão. E como é bom quando você se rende aos pés do Senhor com esse pensamento, com o pensamento de que você realmente não merece nada. Você tem porque Ele te ama, e Ele tem um propósito, e Ele é misericordioso. Esse sentido da oração, Jesus vai contar nos evangelhos que quando Ele chega dentro do templo, Ele vê ali um homem rico orando e um homem pobre orando. Aquele rico, o fariseu, levantava as mãos para o céu e dizia: Senhor, eu não sou como esse publicano que está ali, baixado. Eu pago meus dízimos, eu oro, eu faço bem, eu faço caridade, eu sou um homem bom. Ele batia no peito e dizia que era bom. Mas o outro, Jesus está dizendo que ele não conseguia nem olhar para cima. Com a sua cabeça abaixada, ele orava: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Usando aqui as minhas palavras, eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu cuidado. Nós precisamos desse cuidado, meus irmãos. Nós precisamos desta palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos mostrar, escrevendo para Timóteo, uma maneira prática, eu creio que como nós devemos nos portar diante das situações. E antes de eu entrar nesse texto, eu quero trazer aqui uma leve ilustração. A ilustração diz que um certo ministro da palavra de Deus e um fabricante, eu já contei essa ilustração aqui, mas vou contar de novo porque alguém ainda não escutou. Um ministro da palavra de Deus, junto com um fabricante de sabão famoso, eles andavam por uma rua, e de repente, aquele fabricante de sabão, ele começou a dizer: olha, o evangelho que o Senhor prega não parece realizar grandes
grandes coisas ou grande soma de benefícios. Existem muitas pessoas pecadoras, existem muitos pecados. E aquele homem pregador, ministro, por um momento, ele não tinha palavras, ele ficou mudo. Mas de repente, ele continuou a caminhada, ele viu algumas crianças brincando no barro. E ele falou para aquele fabricante de sabão: olha, o sabão também não é muito bom. Ele não é essas coisas todas, porque existe muita sujeira no mundo. Existem muitas coisas sujas. Ele olhava para as crianças cheias de barro e falou isso. E o fabricante de sabão, imediatamente, ele disse: opa, mas tem um problema aí. As pessoas só serão limpas se elas usarem o sabão. O sabão só é bom, mas tem que ser usado. Aí o ministro falou: exatamente. O evangelho é a mesma coisa. O mesmo se dá ao evangelho. Ele é muito bom, mas ele tem que ser praticado. Então, quando nós olhamos aqui aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo como ele deve viver, ou como ele vivia, e queria que também que o apóstolo Timóteo vivessem, né? Esta forma de vida. Nós olhamos para este modo de vida prática cristã. Eu tenho certeza que nós devemos olhar, devemos praticar, porque isto aqui é a verdade, aquilo que nós precisamos para viver. Mas se nós não praticarmos o evangelho, se nós apenas ouvir aquilo que a palavra de Deus está dizendo hoje, ou aquilo que você vai ler lá na sua casa, só ler não resolve. Nós temos que praticar. A pessoa só vai ser limpa da sujeira, a roupa só vai ser limpa se nós usarmos o sabão. O fabricante de sabão estava certo. Da mesma forma é o evangelho. Por que ainda existem muitas pessoas que não se aproximam de Deus? Por que ainda existem muitas pessoas distanciadas, vivendo um modelo de família errado, vivendo de forma errada? Quando eu falo errado segundo a palavra, porque a palavra é a verdade. Porque essas pessoas, elas apenas ouvem o evangelho, mas o evangelho não é uma vida prática dela, ou melhor, ela não pratica o evangelho. E se nós não praticarmos o evangelho de Cristo não vai fazer nenhuma diferença nas nossas vidas. Em primeiro lugar, esse modelo de vida prática que o apóstolo Paulo nos ensina, ele passa essa ideia de que nós precisamos ter as nossas vidas abertas a todos. A nossa vida tem que ser como um livro aberto. Quando ele está escrevendo lá no versículo 10, diz assim: mas você tem seguido de perto. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: você tem seguido de perto. Em outras palavras, você tem visto, né? Você tem visto o meu ensino, você tem visto a minha conduta, quer dizer, a minha maneira de viver. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: você sabe que a minha vida é aberta, você sabe de tudo. Eu não escondo nada de você. Paulo não tinha nada a esconder. Como o seu mestre Jesus, ele poderia dizer, assim como Jesus diz. Jesus disse lá em João capítulo 18, versículo 20: eu tenho falado abertamente ao mundo. Respondeu Jesus: eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu nada disse em segredo. O apóstolo Paulo está seguindo o exemplo do próprio Cristo, que quando Jesus estava sendo confrontado, no seu momento de confronto com os saduceus e os fariseus, no momento que antecipa a sua morte, ele sendo confrontado, eles faziam perguntas para Jesus, e Jesus respondeu assim: mas não sei por que vocês estão me perguntando, eu nunca escondi nada. Os milagres que eu fiz sempre foi à vista de todos. Então isso nos ensina que nós também, como cristão, discípulo de Cristo e ao mesmo tempo, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, a nossa vida tem que ser um livro aberto. Mas esse livro aberto de boas condutas, esse livro aberto de boas obras, né? Assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Quando o apóstolo Paulo fala
que você tem seguido de perto. A minha vida é um livro aberto. Lá em Atos, capítulo 26, versículo 4, Paulo, agora diante de Agripa, ele diz assim: todo o povo judeu sabe a maneira que eu tenho vivido desde que eu era criança. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo: a minha vida é um livro aberto. Desde criança vocês sabem de tudo. Desde o início da minha vida, do meu próprio país e também em Jerusalém. Meus irmãos, o como é difícil, difícil não, né? O como é constrangedor quando nós queremos saber da vida de uma pessoa, e aí você, quando começa a perguntar, você vai vasculhando, e você descobre algo que está escondido no seu coração, que ela nunca teve coragem de falar, e às vezes, só por abrir o coração, ela é curada. E por isso nós temos que ser esse livro aberto, nós temos que falar aquilo que nós sentimos, principalmente para Deus, abrir o nosso coração. Tem muitas pessoas que vivem numa solidão, vivem uma escuridão dentro de si próprio, porque ela guarda segredo, ela guarda coisas que estão machucando o seu interior. Ela precisa falar isso, expor isso, ela precisa se curar. A palavra de Deus, como nós começamos a dizer, ela expõe os nossos erros interior e exterior. É por isso que quando a palavra diz assim, você tem que perdoar, você tem que amar acima de todas as coisas, amar o próximo acima de todas as coisas. A Bíblia está dizendo que aquela pessoa que você ficou magoada há 10 anos, há 20 anos atrás, você tem que consertar com ela, porque esta ferida está interior, e aquilo que é interior, a Bíblia também revela o que está escondido no seu interior, e nós precisamos, através da verdade revelada, através da palavra, nós agora precisamos aceitar também o colírio, ou melhor, o remédio, o bálsamo desta palavra, porque esta ferida não pode ficar dentro do seu coração, ela precisa ser curada. É por isso que nós temos que falar a verdade. É por isso que nós temos que expor para o Senhor, diante de Deus, chorar nos pés do Senhor, falar: Senhor, eu errei aqui, eu errei ali, Senhor, eu preciso consertar esta situação. E muitas vezes o conserto não é com Deus só, o conserto é na horizontal, o conserto é entre as pessoas. Porque às vezes nós pedimos perdão para Deus: Senhor, me perdoa, perdoa o meu pecado, perdoa porque eu xinguei a minha mãe, perdoa porque eu xinguei meu pai. Não, não é por aí, não é assim que pede perdão. Quando você peca contra seu pai, contra sua mãe, quando você peca contra um amigo, é para ele que você tem que pedir perdão. Aí é onde a palavra vai fazendo efeito, ela vai curando. Amém? Nós precisamos ter essa vida aberta, esse modo aberto com todos, para que todos possam ver aquilo que nós estamos fazendo. Timóteo tinha vivido e trabalhado com Paulo e conhecia muito bem. Paulo não tinha escondido através de afirmações teológicas, ou melhor, extravagantes. Talvez Paulo ele podia esconder os seus erros, né? Não, eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou o pregador, eu sou o apóstolo do momento. Não, ele expunha também as suas fraquezas. E nós também temos que expor as nossas fraquezas. Grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Jeremias capítulo 33, versículo 19. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com os feitos das suas obras. Prestou atenção nesse texto? Como que é bom a gente expor e falar a verdade? Grandes são os teus propósitos, Deus falando, e poderosos os teus feitos. Os teus olhos, os olhos de Deus, estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis, quem que retribui? Deus. Deus retribui a cada um de acordo com a sua conduta, com a sua obra, de acordo com os feitos das suas obras.
É por isso, meus irmãos, que nós temos que andar essa vida direita, essa vida aberta, esse livro aberto, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Nós não podemos esconder nada, nós temos que mostrar também as nossas fragilidades, porque às vezes nós achamos que pedir perdão é muito vergonhoso, é muito humilhante pedir perdão. Aqueles que se humilham serão exaltados. Não são os humilhados, viu? Não é os humilhados que são exaltados, não. Aqueles que se humilham. Porque às vezes a gente usa a frase errada, né? Os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito lá. É aqueles que se humilham. Humilhados nós seremos mesmo, sempre. Sempre nós seremos humilhados. Mas o texto está falando que aqueles que se humilham serão exaltados. Salmo 145, versículo 9 diz assim: o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. A misericórdia do Senhor é grande. O que você precisa, o que nós precisamos então para alcançar essa misericórdia? Ser um livro aberto, falar a verdade, deixar que as pessoas realmente te observem, te esquadrinhem. Realmente você não tem nada para esconder, porque você é um livro aberto, porque você confia no Deus que você serve, porque você confia que os seus pecados foram perdoados. Então você não tem nada para esconder, porque Deus é o seu Senhor. E nós podemos até esconder das pessoas, mas daquele que tem o olho que tudo vê, nós não escondemos nada. Como é bom, irmãos, quando nós entendemos esse alinhamento com Deus. Em segundo lugar, nessa vida prática, o apóstolo Paulo fala assim: você tem visto o meu ensino? Isso fala de ensinar a verdadeira doutrina, falar a verdade. Quando nós falamos a verdade baseada na super verdade, que é essa que é a verdade, ou quando nós pronunciamos as coisas baseadas naquilo que Deus falou na sua palavra, nós não precisamos temer a ninguém, porque nós temos o guardião desta palavra. E às vezes nós queremos falar com as pessoas, eu aprendi isso esta semana. E às vezes nós queremos falar com as pessoas da palavra de Deus, e com medo de perder esta pessoa, com medo dela ficar ofendida, você realmente maqueia aquilo que Deus quer que você fale. Você fala com muito cuidado, mas na realidade você tem que falar a verdade com amor. A verdade com amor, ela só mostra a ferida, ela só expõe a ferida, mas a verdade com amor também, ela cura a ferida, amém? É por isso que nós não precisamos ter medo de ensinar a verdade. A nossa vida tem que ser essa vida prática. O apóstolo Paulo ensina como que nós devemos nos portar. Primeiro, ser um livro aberto. Agora nós temos que ser sinceros, falar assim só a verdade. O meu ensino, ele diz, ou o meu ensino, ou a minha conduta. No caso de Paulo, significou a verdadeira fé e o evangelho de Jesus Cristo. O que ele ensinava era o evangelho. O que ele ensinava era Cristo. Ele combatia as heresias. Ele combatia os falsos profetas, os hereges da época também, como hoje tem. É por isso que nós temos que estar alinhados com esta prática de vida. Não importa quão atraente possa ser o pregador, não importa quão atraente possa ser aquele ilustre pregador, mas se ele não estiver falando a verdade, não adianta segui-lo. E nós corremos o risco, meus irmãos, nos últimos dias, na TV, na mídia social, nós vemos muitos homens e mulheres, pseudos do cristianismo, homens com glamour, homens com muita fama, com muitos seguidores, e às vezes nós achamos, por ter muitos seguidores, esse homem fala a verdade. Mas muitas vezes ele não está falando a verdade, ele está falando aquilo que você quer ouvir, aquilo que massageia o seu ego. Já parou para pensar nisso? Que às vezes nós procuramos as mensagens que falam coisas boas, atraentes, gostosas de ouvir. Nós às vezes corremos
daquilo que é o mais puro da verdade, aquilo que fala: oi filho, você está errado aqui, você precisa consertar aqui. Mas esta mesma palavra que diz: ó filho, você tem que consertar, você está errado, essa mesma palavra diz: eu sou a solução, eu sou a resposta, eu sou o perdão, eu sou o remédio. Ele quer simplesmente que nós entendamos o seu propósito. E o propósito de Deus é que nós sejamos salvos. O propósito de Deus não é que nós sejamos conhecidos aqui na terra, mas conhecidos lá no céu. É muito melhor ter um seguidor eterno, Deus Todo-Poderoso, do que você ter milhares de seguidores na internet, ou você acompanhar esta pessoa que tem milhares de seguidores e esta pessoa não está sendo seguida por Deus. É verdade ou não é? Tem ou não tem pessoas assim? Tem. Se anunciar um show nesta cidade aqui hoje não, vou falar final de semana próximo, de uma pessoa famosa, famosíssima, a cidade inteira vai ou não vai? Vai. E por que a cidade inteira vai lá? Não sei. É porque as pessoas são atraídas pelo prazer, as pessoas são atraídas pelo glamour, as pessoas são atraídas pelo sucesso, as pessoas são atraídas por aquilo que te dá prazer. As pessoas não têm mais atração em pegar a sua cruz e carregar, assim como Jesus: quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Mas querido, o final dessa cruz é glória, o final dessa cruz é gozo eterno, o final dessa cruz é prazer, é alegria. Mas para isso nós temos que levar a nossa cruz enquanto nós estivermos neste mundo. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo de persistência. E quando eu falo isso com você com todo o amor do meu coração, você não vai conseguir atingir o coração de Deus se você não for perseverante, se você não acreditar nisso, que você tem que carregar a sua cruz, você tem que entender o propósito. Se não foi fácil para Cristo, não foi fácil para o apóstolo Paulo, não foi fácil. Não foi fácil para nenhum dos apóstolos. Leia a Bíblia que você vai entender. Não foi fácil para nenhuma igreja em todo o tempo, não vai ser fácil para nós. Mas se torna alegre, porque nós estamos no caminho certo. Nós passamos pelas lutas, nós passamos pelas dificuldades, mas nós sempre olhamos para o céu e dizemos: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que essa luta em breve vai passar, eu sei que em breve Jesus vai estabelecer o seu reino. Enquanto eu estiver neste mundo, eu vou lutar, eu não vou parar. Eu sei que do meu lado tem pessoas que têm muito mais, do meu outro lado tem pessoas que têm ainda mais. Eu tenho só aquilo que Deus me deu, amém. Glorifique a Deus por aquilo que você tem. Aleluia. Só glorifique, meu irmão, porque a murmuração, ela só vai trazer realmente mais miséria para nossas vidas. Se você hoje não tem a quantidade que você queria ter, não vai resolver murmurando, mas resolva glorificando a Deus. Senhor, obrigado por aquilo que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo carro que eu tenho. Obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado pela família que eu tenho. Glorifique, glorifique, glorifique a Deus, querido. É assim que você atinge o céu. É assim que os anjos estarão ao seu dispor. O apóstolo Paulo ensina isso. Nós temos que falar a verdade. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas pensam, o que importa mesmo é o que Deus pensa de você. Marcos capítulo 1, versículo 22 vai dizer assim: todos, nós estamos falando agora aqui de falar a verdade, o ensino verdadeiro. Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 22. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Quem que estava falando isso aqui? Quem que ensinava assim? Jesus. Na época de Jesus existiam os fariseus, os saduceus, a igreja da época, e eles tinham aquele costume de vestir umas roupas diferentes, uns roupão, e por onde eles passavam eram reverenciados, né? Como diz a palavra, gostavam de ser cumprimentados nas praças.
era cheio de saber, mas não tinha autoridade nas suas palavras. Por que eles não tinham autoridade nas suas palavras? Porque eles tinham medo de machucar as pessoas, porque eles queriam realmente as ofertas do povo. O que eles visavam eram as ofertas das viúvas, até mesmo, porque a própria Bíblia vai dizer que eles entravam nas casas das viúvas e faziam longas orações com a intenção realmente de pegar o que elas tinham. Eram homens realmente pecadores, e por isso que as suas palavras não tinham autoridade. Mas quando Jesus veio com autoridade, falando mesmo, confrontando os fariseus, confrontando os saduceus, confrontando a hipocrisia, e por isso as pessoas diziam isso, eles ficavam maravilhados, porque ele falava como quem tinha autoridade. É por isso que quando você vai falar a verdade, ela é autoridade. A verdade de Deus é autoridade sobre nós. É por isso que nós temos que ser esse exemplo de vida cristã. Nós temos que sempre falar a verdade, viver a verdade, ler, pregar e viver. Ler, meditar, pregar e viver. Viver a palavra. Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. A vida prática cristã, então, está baseada também em nós pregarmos a verdade, falarmos a verdade e vivermos a verdade. Deus quer fazer de nós verdadeiros pregadores das suas palavras. Deus quer fazer de você verdadeiro pregador da sua palavra. Pastor, eu não sou pregador. Todos nós podemos pregar a palavra. Não é só pegar no microfone que você pode pregar a palavra. E as maiores conversões, elas se deu quando você prega de um a um. Jesus gostava de ir nas casas. Quando você fala para uma pessoa a palavra de Jesus, essa palavra é viva, essa palavra vai entrar no coração, essa palavra vai mudar a vida da pessoa. É por isso que nós temos que viver esta palavra, nós temos que pregar a verdade. Deus quer que nós sejamos pregadores da sua palavra, sem heresia, sem orgulho, sem querer a glória para si mesmo, né? Mas querer a glória só para o Senhor. Terceiro modo de vida que nós precisamos praticar, nosso modo de vida. O apóstolo Paulo fala que você tem visto o meu modo de vida. Modo de vida de Paulo suportou a sua mensagem. Ele não pregou sacrifício e viveu o luxo. Quer dizer, o modo de vida do apóstolo Paulo foi exatamente aquilo que ele pregava. Ele pregava o sofrimento de Cristo e ele vivia o sofrimento. Ele não vivia uma vida de luxo, ele vivia uma vida de sofrimento. E quando você vai estudar a história do apóstolo Paulo, já falei aqui, mas vou falar novamente, o apóstolo Paulo morreu dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão úmida. Foi morrendo aos poucos ali, depois que já estava no seu final de vida, tiraram ele dali e degolaram ele. O maior pregador do evangelho, o apóstolo Paulo, morreu assim. O homem que escreveu as mais belas cartas da Bíblia. E queira você saber, as melhores cartas foram aquelas que ele escreveu dentro da prisão. E aí eu te pergunto, quando Deus tem um plano, por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso? Para que ele escrevesse as cartas. Se ele não tivesse lá, com certeza essas cartas, elas não existiriam. Você hoje não poderia ler as cartas do apóstolo Paulo. Deus sacrificou a vida deste homem para um bom propósito, para que eu e você pudéssemos ter hoje as Sagradas Escrituras ao nosso dispor. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos apegar muito nessa vida. Nós não podemos apegar muito nesse corpo matéria.
Nós temos que nos preocupar com o nosso espírito, com a nossa alma. Nós temos que nos cuidar, para onde que a nossa alma vai, para onde que o nosso espírito vai. Nós temos que nos cuidar com a salvação desta alma, porque esta matéria, querido, ela vai para o pó. E se ela vai para o pó, querido, nós temos que nos preocupar em usar esta matéria, esse corpo, para glorificar a Deus, como diz a palavra: apresentei os vossos corpos como vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo diante de Deus. Porque nós precisamos salvar a nossa alma. Por isso que às vezes Deus permite algumas situações na vida de algumas pessoas. Quando você entende que Deus tem um plano na sua vida, quando você entende que Deus tem um plano na minha, na nossa vida, e que esta vida que realmente é passageira, esta carne vai passar, vai morrer, um dia todos nós morremos. Mas você tem que preocupar com a vida eterna. Nós não morremos eternamente. Nós apenas passamos dessa para uma vida superior, uma vida com Cristo. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que viver essa vida com Cristo. Eu tenho que praticar aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o nosso modo de vida. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo, ele deu aos outros muito mais do que recebeu deles. Você tem dado aos outros muito mais do que você recebe deles. O evangelho nos chama para isso. Nós que somos pregadores, você que é um pregador da palavra de Deus, muitas vezes você tem que doar mais do que recebe. Você tem que sacrificar mais do que recebe. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ministrar uma palavra. Deus nos chamou para falar a verdade. E às vezes, querido, nós não somos correspondidos pelas pessoas, mas nós temos que cumprir o nosso chamado, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos que nos doar, assim como o apóstolo Paulo, ele doou muito mais do que recebeu. Nas suas últimas palavras, ele vai falar menção de amigos que deixaram ele. Eles me abandonaram. Nessas últimas palavras ele vai dizer que enquanto ele estava sendo interrogado, não tinha ninguém para defendê-lo. O maior pregador da palavra. Então ele pregou e viveu aquilo que ele pregou. E muitas vezes nós precisamos viver isso também. Deus não nos chamou para levar tapinhas nas costas. Deus não nos chamou para ser elogiados. Deus nos chamou para pregar a palavra. E se é para pregar a palavra, querido, nós temos que doar mais do que receber. Assim como Jesus entregou a sua vida por nós, nós também temos que entregar a vida por aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Ele sempre falou a verdade, mesmo quando isso significa perder amigos, como eu comecei a dizer aqui, no final, perdendo a sua vida. Paulo era servo e não uma celebridade. Paulo era servo e não uma celebridade. Então, servir a Cristo, você tem que estar disposto a isso, a ser um servo de Cristo, não uma celebridade. E muitas pessoas estão correndo atrás de ser uma celebridade, atrás de ser pessoas famosas, atrás de ganhar muito dinheiro através da sua fama. Mas Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para sermos servos e adoradores a Deus, aleluia, exemplo de vida, pregar o sofrimento de Cristo e viver o sofrimento de Cristo. Em quarto lugar, esse propósito, esse modelo de vida. O apóstolo Paulo fala assim: você tem visto o meu propósito? Qual era o propósito de Paulo? O propósito do apóstolo Paulo é glorificar a Deus. É glorificar a Deus, independente da circunstância, independente se ele era visto ou ouvido, se ele era percebido, se alguém o ajudava, ele pregava a palavra de Deus. O propósito dele era esse. Assim como o propósito de Cristo também era implantar o seu reino e morrer na cruz. Não importa o que as pessoas dizem ou diziam, o seu propósito foi cumprido. Deixa eu dizer uma coisa, você também tem um propósito. Eu tenho um propósito.
E quando nós descobrimos o nosso propósito aqui nessa terra, para que Deus nos chamou, meu irmão, pode chover canivete, pode acontecer o que for, você não sai do seu propósito, porque o seu propósito não é agradar pessoas, o seu propósito é agradar a Deus, o seu propósito é dizer: ei, Deus está falando a verdade, Ele tem um plano maravilhoso para você, Ele tem um plano maravilhoso para nós. A palavra de Deus diz que todos somos pecadores, e nós precisamos de Cristo, e o caminho é Ele, nós temos que buscar a Ele. Esta é a verdade, e este é o propósito. Poderia estar dizendo para você nesta noite aqui: olha, o propósito de Deus é fazer com que você seja muito conhecido. Se você vir para Jesus, você vai ser uma pessoa realmente iluminada, todos vão te perceber, mas não é isso. Qual foi a última frase que nós lemos aqui no versículo? Que o apóstolo Paulo nos mencionou? O versículo final que nós lemos aqui, ele diz assim, ó: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Vou falar uma coisa bem clara para vocês, talvez vocês nunca ouviram isso. Se você nunca foi perseguido por servir a Cristo, você está no caminho errado. Se você nunca foi afrontado por seguir a Cristo, você está no caminho errado. Você não está seguindo a Cristo. Porque os piedosos que seguem a Cristo, eles são confrontados todos os dias. Todos os dias. Porque a nossa carne, ela pende para aquilo que é errado. Mas o nosso espírito nos liga a Deus. Nós precisamos entender isso. Você precisa experimentar esta perseguição. Você precisa experimentar esse prazer de sofrer por Cristo, assim como os apóstolos diziam. Os apóstolos, quando eles eram apanhados pelos fariseus, eles eram chicoteados, a Bíblia vai dizer que eles saíam de lá sorridentes, alegres, por ter sofrido por Cristo. Mas nós estamos numa geração que elas não querem saber de sofrimento, elas querem saber somente de alegria, de prazer, de contentamento, de beleza. Elas só querem saber de viver o bem bom. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, acordamos para a realidade. Os verdadeiros adoradores de Cristo o adorarão em espírito e em verdade. É só através do Espírito, é só através da força do Espírito, para nós vivermos esta verdade, porque teremos aflições. Por que nós teremos aflições? Porque a carne sempre vai pender para as coisas erradas, irmãos. A carne nunca vai pender para o Espírito. A carne sempre quer fazer aquilo que o Espírito odeia, e nós temos que nos atentar para isso, porque se você for observar, se você realmente não estiver vivendo uma vida cristã, você vai perceber que às 23 horas e meia, não vou falar 24, 23 horas e meia da sua vida, você está pecando, você está olhando coisas indecentes, você está falando palavrões, você não está agindo corretamente, você está fazendo alguma coisa errada. Observa bem. É porque você não está tendo o prazer de sofrer por Cristo, não está tendo o prazer de viver piedosamente, com o maior cuidado de fazer aquilo que Jesus tem nos pedido. Fugir da aparência do mal, fugir do engano, fugir da mentira. Irmãos, mentira é pecado. Irmãos, roubar uma agulha é pecado. Irmãos, roubar 100 reais é pecado. Roubar 1 milhão é pecado. Irmãos, isso tudo é pecado. Mentira é pecado, trair é pecado. E isso nós temos que afastar do nosso coração e da nossa mente. E só quando nós resolvemos abandonar essas coisas, que nós vamos perceber o quanto nós somos perseguidos. Porque enquanto nós estamos praticando tudo isso, não tem perseguição. Não tem perseguição. Você está fazendo aquilo que a sua carne deseja. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que quer viver uma vida prática, cristã, tenha desejo de ser perseguido por Cristo. Pastor, que mensagem é essa? Não é coisa ruim, irmãos. Não é coisa ruim. É prazeroso. Você tem que ter prazer de servir a Cristo com todo o seu corpo, alma, todo o seu coração, toda a sua vida. Lá no seu trabalho,
Vem lá um coleguinha, né, com celular, olha aqui, olha esse vídeo engraçado, né? E vai ver a pornografia, você vai ver? Não. Você é crente. Você serve a Deus. Fuja da pornografia, irmãos, pelo amor de Deus. Como tem gente que praticando essas coisas, como tem gente que está longe, mais longe. E aí, se nós não vivermos essa vida piedosa, vai chegar aquele dia, né? Você sabe, diante do trono de Deus. Ah, Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu fui na tua casa, não te conheço, apartai-vos de mim. Querido, para encerrarmos aqui, para não ficar muito extenso. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz assim, em quarto lugar nós já falamos, né? O propósito é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida. Preste atenção nessa leitura, é Bíblia. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o apóstolo Paulo, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo estava preso, irmãos. Não me importo com a minha vida, o que eu quero é terminar a minha carreira. Em outras palavras, não me importa o que aconteça. Você pode dizer, não importa o que aconteça comigo, não importa o que as pessoas vão dizer, que o meu amiguinho vai dizer, eu quero servir a Jesus, eu quero amar a Ele com todo o meu coração, eu quero realmente ser um exemplo, eu quero ser uma cópia de Cristo. E com isso, querido, você vai realmente ganhar vidas para Jesus. Você vai impactar a sua geração, você vai impactar os seus colegas, você vai impactar todos aqueles que estiveram ao seu lado. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: na carta aos Filipenses, apóstolo Paulo escreveu: porque para mim, esse texto é muito conhecido, para mim o que? Viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos dizer junto? Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mais uma vez, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Lucro. Apóstolo Paulo, você tem coragem de dizer isso com todo o seu coração? Seja sincero com você mesmo. Você pode dizer assim: Senhor, para mim o viver é Cristo. Eu vivo para o Senhor. Eu faço tudo para o Senhor. Eu entrego a minha vida pelo Senhor. E se eu morrer é lucro. Por que o apóstolo Paulo que morrer é lucro? Porque ele estaria perto de Cristo. Amém? Esta tem que ser a nossa conduta diante de Cristo. Essa tem que ser a sua conduta diante de Deus. Nesta vida aqui, desta vida, nós não levamos nada. Nós não levamos nada desta vida. O que nós levamos é a nossa alma para o céu. E nós precisamos estar alinhados com isso. Amém? Senão não adianta, nós só ouvir. Amém? Para Paulo era um homem de fé, a Bíblia vai falar também de fé, que confiou em Deus para entender suas necessidades. Ele era um homem de paciência também, ele era um homem de amor, ele era um homem perseverante. É isto que nós temos que viver em Cristo. Uma vida de fé, uma vida de perseverança, uma vida de paciência, uma vida de amor, uma vida de carta aberta, uma vida de propósito, ter uma vida de condutas excelentes, ter uma vida consagrada a Deus. Pastor, eu não consigo fazer isso é muito difícil. Concordo com você que é muito difícil, mas você não está sozinho. Amém? Quando nós olhamos para tudo isso que nós falamos, nós realmente coçamos a cabeça assim: meu Deus, não consigo fazer isso, é muito difícil. Mas aí quando o Pai olha para o céu, olha do céu abaixo, o que ele fala? Olhando o céu abaixo, não viu nenhum justo sequer. E por não ver nenhum justo sequer, o que ele fez? Enviou o seu Filho. Para quê? Para nos tornarmos justos. Então quando Deus olha de cima para baixo agora, Ele vê santos.
lavados e remidos com o sangue de Cristo. Então é por isso que você tem que lutar com toda a sua força e com toda a sua perseverança para atingir esse nível de santidade. Mas você vai perceber que você não vai conseguir muita coisa. Mas quando você olha para Cristo, você fala: eu posso, naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar.